Queridos irmãos, dando sequência à nossa série de exposições bíblicas na carta de Tiago, eu os convido a abrirem agora no capítulo 2, Tiago capítulo 2, onde faremos a leitura dos versos de 1 a 13. Já vimos até aqui que Tiago instruiu cristãos que estavam dispersos no primeiro século a como enfrentar as adversidades de maneira correta. E a primeira coisa que ele ensinou é que a gente tem que se alegrar em meio aos sofrimentos, porque Deus está trabalhando em nosso caráter. Também devemos lembrar que Deus usa as circunstâncias adversas para forjar o nosso caráter. Quando você estiver enfrentando provações, sejam elas financeiras ou de qualquer outra natureza, saiba que elas são temporárias, mas nunca bote a culpa dos problemas que você está passando em Deus, como se você pudesse se dizer, eu sou inocente, como é que isso foi acontecer comigo? Nós somos pecadores, nós semeamos o mal e colhemos mal. Devemos entender que Deus é o Pai de toda bondade, nele Ele é a essência da bondade, e tudo que acontece conosco é manifestação desta bondade. E Tiago finaliza o capítulo 1 dizendo, mas vocês já sabem disso, né, irmãos? Falando nada novo. O problema de vocês não é saber, o problema de vocês é praticar. Sejam prontos para ouvir, tardios para se irar, tardio para falar. E mais à frente ele vai falar um pouco mais sobre o problema da língua. Mas aqui ele dá só um teste. Vamos ver se o cristianismo de vocês é verdadeiro. Refreia a língua do mal. Que religioso é você que diz que ama a Deus, mas não consegue frear a língua de fofocar, de falar mal dos outros? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai, é o segundo teste, é amar a Deus sobre todas as coisas. E você revela isso quando você não se contamina com o mundo. E também é expresso no amar ao próximo, quando você acolhe os necessitados. Foi até aqui que nós vimos, e agora avançamos para o capítulo 2, fazendo o gancho com isso. Ele acabou de dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E ele vai pegar agora, como é a tônica de Tiago, ser extremamente prático para questões do dia a dia. O capítulo 2 fala dos nossos relacionamentos, como amar ao próximo. Diz o texto sagrado assim, Tiago capítulo 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali ao pé, ou assenta aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa
sobre o juízo. Amém. As igrejas hoje elas acabam cultivando um pouco da cultura da nossa época em coisas que não deveria fazer. Muitas vezes quando você vai comprar alguma coisa no shopping ou em alguma loja, você não vai lá só porque o produto é bom. Às vezes você nem estava interessado nele, mas te acolheram tão bem, te receberam tão bem. Você se sentiu tão agradável naquele ambiente que você diz, olha, vou comprar. E quando vê, deixou o cartão de crédito lá em 10 vezes sem juros. Não é assim que acontece? E por você, às vezes, ir numa loja que as pessoas nem te deram atenção, você falar. Você sai dali e procura outra. Esse tipo de pensamento ou de ação comum no nosso dia a dia, ela tem sido projetada para as igrejas. Às vezes a pessoa vai numa igreja porque o pessoal me recebeu tão bem, e eu não sou contra que isso aconteça, mas será esse o único critério para alguém ir para uma igreja? Eu já fui em algumas igrejas, já conheci alguns lugares que eu falei, rapaz, isso aqui é profissionalismo puro. Mas eu me senti bem. Fui tão bem acolhido, uma equipe de recepção com crachás, dizendo, por favor, entre por aqui, por favor. Mas quando acabou tudo aquilo ali, pareciam mais que eram funcionários de um shopping ou de um supermercado que estavam ali cumprindo sua tabela, porque no final ninguém veio mais falar comigo. Era só naquele momento. E as pessoas estão terceirizando cada vez mais os relacionamentos e a própria igreja. O que nós podemos dizer que seria uma igreja boa para a gente congregar? Quais as características de uma igreja que a gente pudesse dizer, é aqui que eu quero ficar? Nós vamos usar os nossos critérios. Vou ficar nessa igreja porque essa igreja tem muitos jovens. Afinal, eu sou jovem. Então, você vai ficar aqui por um período, porque daqui a pouco você fica velho. E aí, não vai ser mais uma igreja para você. Não, eu vou nessa igreja aqui porque ela tem uma atividade para as crianças e meus filhos precisam disso, então eu vou ficar aqui. E essas escolhas, elas não são ilícitas em si. Observe apenas que as pessoas vão atrás das suas preferências. Eu vou naquela igreja porque tem um pessoal que canta lá, que toca. Olha, o pessoal é 10. Não, eu vou lá porque o pregador faz a gente rir, rapaz. Eu me coço no banco de tanto rir. Ou porque o pessoal lá tem uma cantina depois e é mais barata da cidade. Eu não sei por que você vai para a igreja, mas você já parou para refletir quais são as motivações de você congregar? A temática do nosso culto hoje girou em torno disso, né? Uma igreja boa para se congregar. E ela não tem esses critérios que nós vemos no mundo hoje. Existem outras razões. Nós já aprendemos durante a liturgia do culto, uma igreja boa para se congregar, ela tem relacionamentos centrados na pessoa e obra de Cristo Jesus. De que adianta você ser super bem acolhido num lugar, mas lá Cristo não é anunciado. Cristo não é central. Você está no engano, ainda que muito bem acolhido. Uma igreja boa para se congregar também oportuniza aos crentes a chance de servir ao Senhor com alegria. Porque todos nós temos dons. E nós temos então na igreja a oportunidade de servir esses dons para a glória de Deus. Uma igreja boa para se congregar, ela também está aberta para acolher novas pessoas. Ela não se fecha naquele gueto, mas às vezes tem lugares que você vai e parece que ninguém entra. Só fica ali entre eles mesmos. As chamadas panelinhas. Então no texto de hoje nós vamos ter mais algumas lições sobre isso. Porque o texto de Tiago traz um alerta para o primeiro século, quando ele escreveu, mas também para nós aqui no século 21. E eu quero destacar então pelo menos 4 características aqui, seguindo a sequência do texto, que tem uma estrutura bem definida aqui de 4 pontos pelo menos. Primeiro ele fala contra a acepção de pessoas, versos de 1 a 4. Depois ele, ilustrando um exemplo, inclusive. Depois os versos 5 a 7, ele faz as pessoas refletirem sobre a verdadeira riqueza, a riqueza na fé. Versos 8 a 11, ele fala sobre a lei áurea, que não foi da libertação dos escravos, mas a lei áurea bíblica, que diz respeito a amar o próximo como a ti mesmo.
E depois nós temos os versos 12 e 13, um anúncio sobre a importância de agir com misericórdia. Então, nesse texto, nós vamos prosseguir, tirar algumas lições para a nossa vida, a fim de que a gente saiba como conviver uns com os outros, como viver e, inclusive, como servir numa igreja do Senhor Jesus. A primeira parte do texto, então, os versos de 1 a 4, nos ensinam que numa igreja boa para se congregar, as pessoas são tratadas sem favoritismo. Olha o que o texto diz: irmãos, não tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É aquele favoritismo. Esse aqui eu trato dessa forma. Tudo bem, a sogra, a mãe, sempre trata seu filho com cuidado, diferente dos outros que estão na face da terra. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está fazendo acepção de pessoas. É um cuidado. Agora, o ponto é quando você desnivela as coisas e trata com favoritismo, porque isso até dentro de casa não vai lhe sair tão bem. Se você tem 3 filhos e trata com favoritismo um, os outros logo vão perceber e vai trazer confusão para dentro de casa. Na igreja, a mesma forma. E ele ilustra dizendo: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo. Aqui, se fosse hoje em dia, assim, se estacionar na porta da igreja, um cara num Porsche novo, e aí ele vem, é um jovenzinho com Vans no pé, não sei se esse é, ou um tênis bem caro, e aí você vê, ou seja, ele demonstrando riqueza. A ideia é essa do texto, porque não sei se todos têm anéis de ouro no dedo, né? Ou trajes de luxo, assim, às vezes a gente nem percebe, mas a ideia é, deu para notar que aquele cara tem dinheiro. Aí o que fazia? De repente entrou um outro, pobre, andrajoso, com aquela roupa da promoção, aquela camiseta que a gola já vai aqui embaixo, porque lavou 3 vezes, já desceu, já está desbotada, o branco já ficou amarelo, o sapato dele você vê que não tem marca de nada. E aí quando você olha para aquele, você trata o de trajes luxuosos com deferência, ou seja, você deu um tratamento especial para ele, ao passo que o pobre andrajoso, você falou, ó, senta ali, ó. Não, senta ali do lado de fora, está fedido hoje, nem tomou banho direito, miserável. Fica ali no canto, ou fica aqui mais aqui. Então, esse tipo de coisa é que Tiago aqui ilustra desse exemplo. E aí ele diz, vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos, vocês estão se tornando juízes, tomados de perversos pensamentos. Ou seja, na igreja do Senhor Jesus, as pessoas não são tratadas com favoritismo. As pessoas são tratadas como irmãos. E esse é o apelo que Tiago usa. Ele já começa assim, meus irmãos. Mais à frente vocês vão ver, verso 5. Meus amados irmãos, o tratamento que a gente tem na igreja é de irmão. Nós somos nivelados pela graça de Deus. Todos foram alcançados pela graça. Quem está aqui hoje, não importa se você veio de Uber ou se você veio a pé. Se você veio no seu carro próprio, que é do último ano, ou se ele ainda é de 98. Não importa a sua riqueza ou pobreza, o Senhor lhe chamou. E Deus chama as pessoas para pertencerem. Se você tem muito ou tem pouco, se você é famoso ou não é, todos são chamados para vir congregar. A igreja não é assim, ó, aqui é uma igreja de artistas. Ou, não, a nossa igreja é uma igreja elitizada. Não, a nossa igreja é uma igreja de periferia. Não, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E uma igreja autêntica, ela trata as pessoas sem favoritismo, sem acepção de pessoas. E é muito interessante isso, porque a relação ricos e pobres, porque é um tema presente aqui em Tiago, diferente de contexto nosso hoje, e a Escritura diz que rico e pobre fez o Senhor. E no pensamento bíblico, a gente percebe que Deus fez cada um com um propósito. E nós não devemos tirar jamais isso de nossa mente. Deus deixou alguns mais pobres para que eles pudessem ser mais humildes e depender de Deus. Porque se der um pouquinho para ele, ele se enche de soberba. Então Deus sabe como é que trata cada um e deixa lá. A outros Deus deu mais condição, não para ele esbanjar com isso, mas para que ele pudesse ser mão de Deus no socorro dos menos
favorecidos. Ele sabe que tudo que tem é insignificante. Então, se Deus me deu tudo isso, eu vou usar isso para a glória de Deus. Eu estou descrevendo não ricos e pobres desse mundo, eu estou dizendo ricos e pobres da igreja. Porque dentro da igreja nós temos ricos e pobres. Então, um suplica o favor de Deus e o outro, Deus, eu quero te servir. Aí um e o outro se encontram e há harmonia. Um tem a humildade de pedir ajuda e o outro tem a generosidade de servir. Incrédulos não fazem isso. Você tem muita gente que é pobre, mas é arrogante. Dado, eu não quero, morro de fome, mas não recebo. E tu tem rico, eu não vou dar nada, eu vou ficar com tudo para mim. Então, aí você vê a distorção disso. No mundo de desigualdades, essas coisas existem. Dentro do padrão bíblico, você vê que existe uma harmonia. Vai entrar o de trajos luxuosos e vai também entrar o de trajos andrajosos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a lidar com todas essas pessoas dentro da igreja. Uma igreja boa para se congregar não é uma igreja étnica, só de um determinado grupo, só de uma determinada classe, mas é um grupo de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e eles aprendem a viver em união. Segunda parte do texto, versos 5 a 7, ele então mais uma vez apelando de forma carinhosa, ele fala de que essas pessoas, as pessoas que fazem parte da igreja de Deus, são pessoas ricas em fé. Interessante isso aqui. Olha o que ele diz. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome do Senhor que foi invocado? Na deturpação desse mundo, não só do primeiro século, mas até hoje, você vê que, via de regra, aqueles que têm muito menosprezam os que têm pouco. Isso é uma malignidade do próprio coração. Agora eu tenho para esbanjar e para humilhar quem não tem. Esse é um conceito de um coração pecador. Não estou dizendo que isso aqui é de um cristão. Já citei como um cristão deveria agir. Mas existe isso sim. E aqui Tiago faz referência a essas pessoas arrogantes, a essas pessoas que blasfemam contra o nome de Deus, porque acham que já possuem tudo e não precisam de nada. E Tiago então diz, vocês não perceberam como foi que Deus fez? Observe quantas pessoas de nobre nascimento nós temos. Paulo vai dizer isso também. Quantos da nossa irmandade realmente tiveram grandes oportunidades? Você vai ver que não são muitos, não. A maioria das vezes são pessoas frágeis, pessoas quebradas, que não têm para onde pedir ajuda. E aí eles clamaram a Deus. E Deus, sendo rico em misericórdia, estendeu a mão para esses. Mas o que é interessante é como ele chama as pessoas agora. Eles eram pobres para esse mundo, mas agora eles são chamados de ricos em fé. Uma igreja boa para se congregar é uma igreja onde riqueza e pobreza não são determinantes, onde pessoas que podem ser até consideradas pobres nesse mundo, elas são ricas em fé. E é onde as pessoas se ajudam mutuamente, estendendo a mão uns aos outros. A maior riqueza que nós temos não são as coisas temporais. Isso Deus te deu para administrar. Administre bem, para você e para as pessoas ao seu redor. Paulo já escreveu aos Efésios dizendo que o nosso trabalho deve ter como objetivo ajudar os menos favorecidos. Trabalhar naquilo que é bom. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe naquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, parte do nosso recurso deve ser destinado a isso, sim. Agora, a arrogância, que pisa nos outros e humilha os outros, isso não é padrão dos servos de Deus. Mas Deus faz, sim, com que pessoas que não têm nada nesse mundo, de repente se tornem ricos em fé. Sejam pessoas que, quem sabe, não são reconhecidas em canto nenhum, mas na igreja são homens e mulheres de Deus. Isso porque não existe favoritismo dentro da igreja do Senhor Jesus. As pessoas são niveladas pela graça. Terceira parte do texto, versos 8 a 11, nós temos aqui a essência do Evangelho.
Uma igreja boa para se congregar, as pessoas são alimentadas pela verdade da palavra de Deus. E aqui essa verdade é ensinada e é vivida. Olha o que ele diz: se contudo observais a lei régia, segundo a Escritura. Qual é a lei régia? É o resumo dos mandamentos de Deus. Os catecúmenos estão aprendendo, inclusive, esses dias, né? Hoje mesmo quero ver se já estão com os 10 mandamentos decorados. E os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então essa lei régia aqui trazida por Tiago, colocando na prática do dia a dia. Que tipo de cristianismo você vive que você não mostra amor para com o seu semelhante? E aqui então a importância, eu vou falar um pouco mais sobre o relacionamento interpessoal, mas antes o ponto aqui é: como é que você vai saber que é isso que você tem que fazer se você não for instruído? Por isso que existe uma lei, por isso que existe ensinamento bíblico. E ele diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Quem disse que uma coisa é pecado ou não é? É a lei de Deus, é a palavra de Deus. Sendo arguidos pela lei como transgressores, ou seja, a gente tem que ter um norte para dizer para nós se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. E esse norte é a palavra do Senhor. Uma igreja boa para se congregar é centrada na palavra. Ela tem uma lei que direciona, inclusive para dizer o que é mais importante. O que é mais importante? Pastor, o mais importante é guardar o sábado. Não fizer isso, vai para o inferno. Não, o resumo aqui é: o mais importante é mostrar amor. Porque o amor a Deus reflete no amor ao próximo. Quando ele diz a lei régia e não fala da primeira parte, ele já deu a tônica no capítulo 1. Mas é porque ela está pressuposta aqui. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo meu irmão. Não existe amor a Deus e ódio aos outros, aos meus irmãos. O reflexo é natural. Eu amo a Deus e fui perdoado por Deus. Então eu vou expressar isso também ao meu semelhante. Quando é que você sabe disso, se alguém não te instruir? É a palavra de Deus quem nos mostra. E aí ele, falando ainda da importância da Escritura, ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. A lei de Deus é como se fosse uma corrente. Imagine com aqueles vários elos. E está tudo pendurado aqui em cima. Se você quebra uma dessas alianças, uma dessas argolas, vamos dizer que você tirou a do meio aqui. Aí fica 4, aí você tirou a quinta e fica outras 5 flutuando no céu. É assim que acontece? Não, né? Então quebrou uma, você se torna transgressor da lei. Não, mas eu só fiz uma coisa. Vamos investigar direito para ver se só foi um mesmo? Porque via de regra, você não peca uma vez só. O pecado sempre vem com os acompanhantes gratuitos. Você peca numa coisa e vem outra. Adulterou, roubou, mentiu, esfaqueou, cobiçou, foi lá e tomou o que não devia, tomou o nome de Deus em vão. Então os mandamentos, você quebra um e vem outros acompanhados. Portanto, aquele que disse não adulterarás também ordenou: não matarás. Aí você diz: olha, não adultera, mas mata. Você é transgressor da lei também. Então aqui o ponto dele aqui é falando sobre a acepção de pessoas nessa parte. Então aqui ele mais uma vez diz: a palavra de Deus mostra, se por um lado eu disse no início que somos nivelados pela graça, a Escritura também nos nivela também debaixo do pecado. Estamos todo mundo atolado no pecado. Todos somos transgressores da lei. E a gente só sabe disso por causa da instrução bíblica. Há uma lei que é ensinada na igreja. E não é uma lei estabelecida por mim ou por qualquer outra pessoa, mas é o próprio Deus que instrui seu povo, e esse é um sinal maravilhoso de sua graça. A lei é um sinal de graça, porque Deus não deixa a gente sendo guiado pela nossa própria vontade, mas nos dá nortes para que a gente possa realmente seguir. Então as pessoas são alimentadas pela verdade, a essência do evangelho é pregado, a essência do evangelho é vivido. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e demonstro amor para com os meus irmãos. Durante a epístola de Tiago, nós vamos ver outros exemplos disso. A última parte do texto, versos 12 e 13,
nos ensina sobre a misericórdia. Já que estamos todos nivelados aqui de baixo, somos pecadores, por que nós vamos ficar julgando e tratando as pessoas de forma diferente? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, palavra e ação, discurso e atitude, andando juntos, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, nós não somos condenados pela lei divina, porque estamos debaixo da graça de Cristo, mas essa lei continua nos norteando, sendo o caminho de santificação do seu povo, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O ensino é: nós precisamos amar a misericórdia, como Deus é misericordioso, devemos nos tornar assim também. Uma igreja boa para se congregar, as pessoas são misericordiosas umas com as outras, as pessoas procuram desenvolver bons relacionamentos, e aqui é um ponto importante, porque nós nunca vamos viver como igreja com pessoas tão diferentes como nós somos, se nós não tivermos misericórdia uns dos outros. Se alguém não tiver misericórdia de mim ou de você, pastor, por que eu tenho que ter misericórdia? Porque alguém está tendo contigo. Por que você ainda continua na comunhão da igreja? Por que você ainda faz parte? Alguém te chama para perto, porque toda vez que chama, tu dá uma afinetada. Sabe por que você ainda não foi expulso desse grupo? Porque se fosse em outro ambiente, já tinha caído fora. Mas por que a igreja continua? Porque a igreja é um lugar de gente misericordiosa. Pode devia ser menos, né, pastor? Se fosse menos, você era o primeiro que estava fora daqui. Nós precisamos aprender a agir com misericórdia uns com os outros, ao invés de tratar cada um olhando assim, ó, aquele ali, rapaz, aquele é gente boa, aquele ali não, aquele ali vou me aproximar dele que o bicho é rico, vai me ajudar, aquele ali só vai me pedir emprestado, nem quero saber quem é. Então essas atitudes, elas não existiram só no primeiro século, não. Essas coisas existem ao longo dos anos. Nesse mundo caído, as pessoas julgam pela aparência, as pessoas agem com favoritismo, às vezes pelo sobrenome, às vezes dependendo de onde você é, de onde nasceu. Dependendo do lugar, a pessoa já olha assim, da cor da pele. Vou lhe tratar, esse aqui eu trato de um jeito, esse aqui eu trato de outro. Pelo time de futebol que torce, pelas preferências políticas, ou seja, nós julgamos por vários outros aspectos, e a gente tem que lembrar que na casa de Deus nós precisamos nos tratar como irmãos, meus amados irmãos. E quando a gente vive assim, a gente consegue ter dentro da igreja pessoas diferentes, com gostos diferentes, com temperamentos diferentes, e a gente aprende a lidar com cada um. Porque a igreja não pode se adequar ao jeito que você gosta das coisas. Se a igreja se adequar às maneiras de cada um, nós vamos entrar em parafuso aqui o tempo inteiro, é só resolvendo conflito. Porque eu não consigo fazer isso nem dentro da minha própria casa. Porque dentro da minha casa nós somos diferentes. Eu, minha esposa, meus filhos, cada um é de um jeito. Você sabe disso. São todos irmãos, mas cada um é de um jeito diferente. Tem aspectos parecidos, valores que todos têm, mas tem muita coisa que é diferente. Tem um que gosta de comer frio, o outro gosta de comer na hora que acabou de sair pelando. O outro gosta de tomar banho demorado. Geralmente não é o que paga a conta. E tem aqueles que gostam de um banhozinho mais curto. Tem aqueles que demoram no banheiro. Aí você está achando que está fazendo uma limpeza no banheiro, né? Até quando ele sai e vê que não limpou nada. Então assim, você vai vivendo. Se você não tiver tolerância para com as pessoas, você não convive nem na sua casa. E na igreja. Ah, pastor, aquele irmão fala muito, né? E o outro não fala nada. Um fala, pastor, acho que vir na igreja uma vez por mês já é suficiente. O outro fala, pastor, porque não tem 3 cultos por dia. Aí você fala, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai agradar quem? Vai agradar a Deus. Uma igreja boa para se congregar, ela é norteada pela Escritura Sagrada. Meu desejo sincero é que nós possamos pensar nisso e não tratar ninguém com acepção de pessoas. Possamos aprender a amar uns aos outros e a olhar mais para as pessoas ao nosso redor,
Porque às vezes a gente está tão acostumado no nosso próprio gueto que no máximo a gente tem a olhar para algumas pessoas e não para todos. Devemos olhar para o ser humano como sendo criado à imagem de Deus. E se essas pessoas estão vindo para a igreja, Deus está trazendo essas pessoas para a igreja, vamos aprender a lidar uns com os outros. Vamos ter mais tolerância, paciência e menos acepção de pessoas. Bem, hoje nós aprendemos sobre uma igreja boa para se congregar. E vimos pelo menos 4 características aqui. Essas pessoas são tratadas sem favoritismo, numa igreja bíblica. As pessoas são ricas em fé. Elas são alimentadas pela palavra, pela lei áurea, que é pregada e vivida. E as pessoas são misericordiosas, procuram desenvolver bons relacionamentos. O próprio Senhor Jesus, no seu colégio apostólico, tinha gente assim, chamou 12, todos diferentes, todos de maneira diferente. E o Senhor botou todos esses para aprender a caminhar juntos. Você acha que foi fácil? Não, tinha hora que eles brigavam entre si, tinha hora que uns ficavam olhando assim para aquele miserável, só pensa nisso, mas ele também tem outros pensamentos errados, e Jesus ia trabalhando com eles o tempo inteiro. Jesus continua reinando na sua igreja, e ele pega pessoas diferentes, de maneiras diferentes, e traz todos para perto. Vem como está, mas pelo amor de Deus não fique como chegou. O evangelho é transformador, o evangelho é norteador, e ele vai moldar nosso caráter, a fim de que a gente possa espelhar nos nossos relacionamentos, sem anular nossas características de personalidade. Nós vamos ser norteados pela vida de Cristo que está em nós. As pessoas precisam ver amor em nós, bondade em nós, língua fechada, ou se vai falar alguma coisa que seja para edificação, e não para destruição da imagem, não para criar abismos, mas sejamos criadores de pontes. Que Deus nos dê a graça de sermos nós uma igreja boa para se congregar. Amém.